Sexta-feira. O céu escureceu ao meio-dia. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. O Salvador do mundo deu-se o último suspiro e disse: "Está consumado." Seu corpo foi colocado em um túmulo emprestado e uma pedra selou a entrada. O sábado chegou, um dia de silêncio sepulcral. A esperança dos discípulos estava morta e enterrada junto com seu mestre. O inferno celebrava sua aparente vitória. Todos nós conhecemos a história da sexta-feira da crucificação e do domingo da ressurreição. Mas e o sábado? E os 3 dias e 3 noites em que o corpo do Filho de Deus esteve no túmulo? Onde estava o seu espírito? O que aconteceu nesse intervalo de tempo que a Bíblia parece registrar com tanto silêncio? O Credo Apostólico, uma das mais antigas declarações de fé cristã, afirma ousadamente: foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Desceu à mansão dos mortos. Em algumas traduções, a palavra é ainda mais forte. Ele desceu ao inferno. O que isso significa? Jesus, o Filho sem pecado de Deus, foi para o lugar de tormento? E se foi, por quê? Foi para sofrer mais? Ou foi para fazer algo que só ele poderia fazer? Algo que era uma parte essencial da nossa salvação? A resposta para o que Jesus fez nesses 3 dias é uma das doutrinas mais poderosas e menos compreendidas da fé cristã. Não foi um período de inatividade, foi uma operação de guerra espiritual. Uma descida estratégica às profundezas para declarar vitória, desarmar o inimigo e tomar as chaves do próprio reino da morte. Fique comigo nesta jornada pelo coração da terra, porque hoje vamos explorar as passagens bíblicas que nos dão vislumbres do que aconteceu naquele grande silêncio. Vamos descobrir a quem ele pregou, que cativos ele libertou, e como ele tomou de Satanás a sua arma mais poderosa. E no final, você entenderá que a ressurreição não foi um escape, mas a prova final de uma missão que já havia sido concluída nas profundezas. Para entender a jornada de Cristo, precisamos primeiro entender o mundo ordinário dos mortos antes da sua ressurreição. Desde a queda de Adão, a morte reinava. Hebreus 2, 14 a 15, nos diz que Satanás tinha o império da morte e mantinha os homens cativos pelo pavor da morte. No Antigo Testamento, o lugar dos mortos era chamado de Sheol em hebraico, ou Hades em grego. Não era necessariamente o inferno de fogo como o conhecemos, mas um lugar dos mortos, uma região de sombras, de espera. Este Sheol era dividido em 2 partes, um lugar de tormento para os ímpios e um lugar de consolo para os justos, que Jesus, na história de Lázaro e o rico, chama de seio de Abraão. Este era o mundo ordinário da vida após a morte. Mesmo os heróis da fé, como Davi e Samuel, ao morrerem, desciam a este lugar de espera. Eles não podiam entrar na presença plena de Deus no céu, porque o sacrifício final pelo pecado ainda não havia sido feito. A porta para o Santo dos Santos celestial estava fechada. A morte era o destino final e inescapável, e o medo dela era a ferramenta de controle de Satanás. Você já parou para pensar na esperança que os santos do Antigo Testamento tinham, aguardando por um Messias que eles só viram por sombras e promessas? A chamada para esta jornada às profundezas não foi uma decisão de última hora, foi uma profecia antiga, um plano traçado antes da fundação do mundo. O próprio Jesus deu a pista mais clara em Mateus 12:40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. No seio da terra. Não apenas no túmulo. Esta era uma declaração de uma jornada ao centro do reino da morte. O Salmo 16:10, uma profecia messiânica citada por Pedro em Pentecostes, diz: "Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção." A promessa não era que ele evitaria o lugar dos mortos, mas que ele não seria deixado lá. Sua alma desceria, mas não ficaria cativa. Esta era a aventura: invadir o território inimigo, o próprio quartel-general da morte.
Se você crê que cada passo de Jesus, mesmo a sua morte, foi parte de um plano divino, comente: plano perfeito. Houve uma recusa, não uma recusa em obedecer, mas a manifestação da agonia humana diante da missão mais terrível. No Getsêmani, vemos a humanidade perfeita de Cristo em sua plenitude. Ele não temia os pregos ou o chicote, ele temia o que estava por trás disso. Sua oração: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice continha a ira de Deus contra o pecado de toda a humanidade e a separação do Pai que ele nunca tinha conhecido. E continha a descida ao abismo, ao coração do território inimigo, levando sobre si a nossa condenação. Ao pensar no sacrifício de Cristo, você geralmente foca na dor física da cruz ou na agonia espiritual da separação e descida que ele enfrentou por você. Nesta jornada, o Mestre ou a fonte do poder de Cristo era a sua própria divindade e sua comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia nos dá pistas sobre como essa descida foi possível. Hebreus 9,14 diz que Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. E 1 Pedro 3:18-19 nos dá a chave mais explícita. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. Vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos. Seu corpo estava morto na tumba, mas seu espírito humano, unido à sua divindade e potencializado pelo Espírito Santo, estava mais ativo do que nunca. O Espírito Santo foi o Mestre que o guiou e o fortaleceu nesta missão nas profundezas. O limiar para esta jornada não foi um portão físico, foi um evento, sua morte. Quando ele bradou, está consumado, e entregou o Espírito, ele cruzou a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Para todo ser humano, a morte era uma porta de sentido único, uma entrada para o cativeiro do Sheol. Mas para Jesus era diferente. Ele não foi arrastado para a morte. Ele entrou no reino da morte não como uma vítima, mas como um conquistador. Ele cruzou o limiar como um rei, invadindo o território inimigo. Curta este vídeo agora para declarar sua fé no poder da morte e ressurreição de Cristo, que abriu um novo caminho para todos nós. Uma vez no Sheol, a missão começa, e as provas não são uma luta contra demônios, mas uma série de proclamações de autoridade. A primeira parada, segundo 1 Pedro, é surpreendente. Ele pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Muitos teólogos acreditam que estes são os anjos caídos do episódio dos vigilantes, presos em um lugar chamado Tártaro, uma seção mais profunda do abismo. A palavra grega para pregou aqui não é para salvação, mas queresso, que significa proclamar, anunciar como um arauto. Jesus não foi oferecer uma segunda chance a anjos caídos. Foi proclamar que o plano deles de corromper a humanidade havia falhado. Ele, o descendente da mulher, estava ali, em seu próprio território, para anunciar que a cabeça da serpente havia sido esmagada na cruz. Foi uma proclamação de vitória no centro da prisão do inimigo. Após a proclamação aos anjos caídos, a jornada o leva ao coração do problema, o próprio império da morte, personificado em seu guardião, Satanás. Esta é a aproximação da escuridão, o confronto direto com o Deus deste século. Desde a queda, Satanás detinha as chaves da morte e do inferno, Hades. Isso não significa que ele decidia quem morria, mas que ele usava a morte como sua arma final de medo e separação. Ele era o carcereiro do Sheol. O confronto de Jesus não foi com espadas, mas com autoridade.
Ele se apresentou diante do carcereiro não como um prisioneiro, mas como o rei. Esta é a aprovação suprema nas profundezas, a transferência de autoridade. Apocalipse 1,18, o próprio Jesus ressurreto declara: fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, Hades. Ele tem as chaves. No passado. Isso implica que antes ele não as tinha. Ele tomou. No centro do seu próprio reino, Satanás foi desarmado. Sua arma mais poderosa, o poder legal que a morte tinha sobre a humanidade por causa do pecado, foi arrancada de suas mãos. Como ele fez isso? Pagando a dívida do pecado com seu sangue. Com a dívida paga, o carcereiro não tinha mais direito legal de manter os prisioneiros. A vitória de Jesus foi um ato de justiça perfeita. Ele não roubou as chaves, ele as comprou com seu próprio sangue. Com as chaves em mãos, Jesus se torna o libertador. A recompensa da sua vitória não foi para si mesmo, foi para nós. Ele vai até o seio de Abraão, o lugar de espera dos justos. Efésios 4, 8 e 9 nos dá uma imagem impressionante. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele levou cativo o cativeiro. Ele abriu as portas daquela prisão de espera. A recompensa foi liderar uma procissão gloriosa de todos os santos do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Davi, Daniel, Isaías, de fora do Sheol e para dentro do paraíso, a presença de Deus. A ressurreição no domingo de manhã não foi o começo da vitória, foi a demonstração pública da vitória que já havia sido conquistada nas profundezas. Foi a prova para o mundo visível de que a missão no mundo invisível fora um sucesso total. O elixir, a verdade que ele traz de volta, é a esperança da ressurreição para todos nós. A morte foi derrotada, seu aguilhão foi removido, Satanás foi desarmado. A porta para o céu foi aberta. A vitória de Cristo não foi apenas para si mesmo, mas para todos que nele creem. Então, o que a descida de Jesus ao inferno significa para você, aqui e agora? Significa 4 coisas incríveis. Seu inimigo está desarmado. Satanás não tem mais a arma da condenação contra você. Quando ele te acusar do seu passado, lembre-o de que o juiz já pagou sua fiança. As chaves pertencem a Jesus, ele não pode te prender. Seu medo da morte foi vencido. A morte para o crente não é mais uma entrada para uma região de sombras, é uma promoção instantânea para a presença de Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Jesus transformou um ponto final em uma vírgula. Seu passado está redimido. Todos os heróis da fé que morreram antes da cruz foram libertados. Isso prova que o poder do sangue de Cristo opera para trás e para frente no tempo. Não importa quão longe você estivesse, o sacrifício dele foi suficiente para te alcançar e te libertar. Sua vitória está garantida. A missão de Jesus foi 100% bem-sucedida. Ele invadiu o território inimigo, proclamou a vitória, desarmou o inimigo e libertou os cativos. Se ele pode fazer tudo isso, você pode ter certeza de que ele é capaz de te guardar e te levar até o fim. O diabo opera no engano. Ele quer que você acredite que ele ainda tem poder, que ele ainda tem as chaves. Ele quer que você viva com medo da morte e preso pela culpa. Hoje, pela revelação da palavra de Deus, nós servimos a ele uma ordem de despejo. Declare isso com a autoridade de quem foi liberto. Morte, onde está a tua vitória? Inferno, onde está o teu aguilhão? As chaves pertencem ao meu Rei, Jesus, e porque ele vive, eu também viverei. A história dos 3 dias não é um rodapé teológico, é o coração da nossa vitória. É a prova de que não há lugar tão profundo, tão escuro, tão sem esperança que a luz de Cristo não possa invadir e conquistar.
Eu creio que ao ouvir esta mensagem, o Espírito Santo está quebrando cadeias de medo em sua vida. O medo da morte, o medo do futuro, o medo de não ser bom o suficiente. Tudo isso está sendo subjugado pela revelação da vitória total de Cristo. Receba a paz que vem de saber que seu Rei conquistou até mesmo o inferno por você. Se esta verdade te libertou, compartilhe a liberdade. Queremos continuar explorando as profundezas da palavra. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Nosso próximo vídeo será a Ascensão de Cristo. O que ele está fazendo agora no céu? Quem você conhece que vive com medo da morte ou preso pela culpa do passado? Envie este vídeo a essa pessoa. Seja o portador da notícia de que o cativeiro já foi levado cativo. Para afirmar esta verdade em seu coração, comente com a hashtag "As chaves são dele" e declare: "Eu sou livre do medo da morte". Os 3 dias de silêncio não foram dias de inatividade. Foram os dias da maior e mais ousada missão de resgate da história do universo. Seu Salvador não apenas morreu por você, ele invadiu o inferno por você. Descanse nessa vitória. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18.